sua Bíblia. Glória a Deus. Êxodo 20. São Paulo é um barato, né? Semana passada parece que estava no forno, né? De tão quente. Hoje já está chovendo. Semana que vem, -2. Êxodo 20, mal lembrando que o primeiro domingo do mês nós estamos pregando sobre os 10 mandamentos. Tá bom? Hoje eu vou adiantar um mandamento, por causa de toda a questão que está tendo no Brasil, se falar sobre aborto. Nós vamos falar do não matarás hoje. Êxodo 20. Na verdade, eu vou ler o verso 1 e 2 e depois o verso 13, tá bom? Então, Êxodo 21. Então, Deus falou todas essas palavras. Por que eu leio o verso 1? Para você se lembrar que a lei não é de Moisés. Quem falou as palavras? Então tem gente que fala, não, isso aí é uma coisa que Moisés falou. Não, Deus disse a Moisés, Moisés relatou ao povo. Eu sou o Senhor, seu Deus, que o tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Verso 13, não mate, ou muito mais conhecido, não matarás. Vamos orar para o Senhor. Estamos diante da tua palavra. E o Antigo Testamento é tão vivo para nós quanto o Novo Testamento. Nós queremos dizer isso aqui nessa manhã. Nós cremos na Bíblia por completo, Pai. E que o Senhor nos dê graça, Senhor, a falar de um assunto tão conturbado, mas muito mais do que isso, Senhor. Que a mente dos meus irmãos e o coração dos meus irmãos sejam iluminados pela tua palavra. E não simplesmente por aquilo que eu digo, mas que eles venham ser conhecidos pelo teu Espírito, Pai, a andar nos teus preceitos e não nos preceitos da sociedade e da cultura moderna, Pai. O Senhor nos livre, Pai, de ter uma mente como a sociedade tem hoje, Pai. O Senhor nos dê graça, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, irmão. Irmãos, apesar do tema ser não matarás, um outro dia eu vou abordar todas as questões do não matarás, que é não poder causar a morte de alguém, ser negligente. Vamos pensar aqui, aquela questão que às vezes, eu vou dar um exemplo só para você ver o que nós podemos abordar. Há um ano atrás, mais ou menos, um ladrão do Brasil pulou dentro de uma igreja. Quando ele pulou para fora, o líder religioso viu ele pulando para fora com umas coisas na mão, teve a brilhante ideia de atropelar o bandido. Então o que muita gente diz? Isso aí mesmo tem que fazer. Então, isso, irmão, é infringir o mandamento. Nós não somos inativos. O mandamento nos permite legítima defesa. Por que então? Os crentes não sabem mais defender isso. Mas por quê? Por que não pode atropelar? É até um absurdo eu ter que explicar, mas vamos lá. Porque para nós cristãos, mesmo que seja um bandido, seja o que for, a vida humana tem mais valor do que aquilo que ele roubou. Deu para entender ou não? Você está roubando seu carro. O que vale mais para o cristão? A vida humana ou o carro? Eu sei que para muitos hoje é o carro. Mas na palavra do Senhor, é a vida humana. Agora, se ele estiver armado e for legítima defesa, não, legítima defesa é legítima defesa. Isso eu não estou tirando o direito de nos defendermos. Mas é o seguinte, depois que o cara fugiu, pegar o cara lá, passar por cima dele, isso não nos é vedado. Não, é vedado a todo mundo, tá? Mas principalmente aos crentes. Então, esse negócio aí de vamos sair matando todo mundo, isso não é coisa de crente, não. Ao mesmo tempo, não é coisa de crente em contra a legítima defesa. Você se defende de alguém. Lembra que teve um rapaz que defendeu, eu não sei o nome de gente falando, acho que Ana Henrique. Ele foi processado. Ali é um absurdo, ela protegendo a vida, lutou com o cara, tomou a arma. Você entende como? Não é, isso aqui não é uma linha fina. Bom, é claro, legítima defesa é liberada, você pode atacar. Se for por causa de uma bolsa do celular, é horrível. Infelizmente, os nossos governos não prendem essas pessoas. O Brasil virou uma bagunça, tudo isso é verdade, mas nós não temos direito de tirar a vida. Entende? Eu só estou explicando isso, que quando eu era garoto, na igreja onde eu cresci, dizia que crente não podia ser policial, porque não podia atirar. Aí você acaba com tudo, você não pode se defender, acabou. Mas não é o assunto de hoje. Então, vamos lá. Você já acreditou
garoto, em algo, e quando você cresceu, você viu que te enganaram, alguma coisa? Tem alguma história assim, que alguém te enganou? Por exemplo, eu, quando criança, nós íamos na praia, minha mãe falava assim, ó, sabe aonde você não está vendo na praia aqui? Lá no final, é tipo uma cachoeira, acaba. Se você for muito profundo, você vai morrer. Eu tinha medo de praia. A água te puxa, te joga nesse negócio sem fundo. Não, mas mentia para mim não ir muito fundo. E deu certo. É errado, é pecado, mas deu certo. Não fui. Quando eu cresci, mano, cheirar um pouco, né, mano, acreditar num negócio desse. Então, quantas coisas será nós acreditamos errado? Então, vamos pensar. A coisa já resolvida, que retorna. Por exemplo, assim, terra plana, né, uma discussão enorme sobre, né, se tiver algum aqui, larga a mão disso, pelo amor de Deus. Para que essa idiotice, pelo amor de Deus. Mas, por exemplo, lembra quando o Michael Jackson morreu? Gente, por exemplo, que ele não tinha. Até hoje o Elvis Presley, a gente acha que ele mora na Argentina. Por que o cara escolheu logo a Argentina, irmão? Então, há muitas coisas, o homem não foi à lua, eu estou discutindo isso que aconteceu. E mais outras coisas que as pessoas acreditam em umas coisas absurdas, assim. Por exemplo, um exemplo, fizeram uma pesquisa nos Estados Unidos, sabe a chocolatada? 17 milhões de americanos acreditavam que a chocolatada vinha de vaca marrom. Eu fui conferir, isso é fato. Então, por exemplo, quem é que nunca acreditou que leite com manga podia dar problema, não é verdade? Eu tinha mais medo que leite com manga só da minha mãe com a cinta. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Você achar, se alguém achar aqui que a Terra é plana, no final vai mudar alguma coisa na nossa vida? Não. Se a questão lá de a mãe me enganava, ela estava errada ela fazer isso, mas na minha vida não mudou nada. A chocolatada de vaca marrom não muda nada. Agora, irmão, se você tiver uma percepção errada sobre o aborto, isso muda muita coisa. E se você achar que aquelas crianças até 12 semanas não são gente, e se você estiver errado, que de fato você vai estar, não é uma coisa que não traz dano nenhum, porque morreu, pô. Você entende a diferença? Ah, se eu estiver errado, não, tem coisa que se você estiver errado, não altera o mundo. Mas tem coisa que se você estiver errado, alguém morreu. Então, as pessoas ficam achando, não, isso é uma questão de opinião, não é uma questão de opinião. Então, há muitos problemas com a questão do aborto. Eu só vou abordar a questão bíblica. Por exemplo, problema científico, pode procurar, né? Já há o coração batendo em pouco tempo, em menos de 12 semanas. Se tem um coração batendo e atividade cerebral, se não é gente, é o quê? Ao ponto que no Brasil, se você quebrar um ovo de tartaruga, você pode ser preso. Está erradicando as tartarugas, mas uma criança. Bom, quando eu pego as questões de pet, não é que você deve gostar do seu cachorro. Mas se você começa a idolatrar o animal, rapidamente, toda a sociedade que faz isso, o aborto cresce. Ó, eu postei um vídeo ontem no Instagram. Jovens dizendo o seguinte, sim, eu gosto mais do meu cachorro do que de gente. E às vezes a gente repete esse tipo de coisa. Ah, eu prefiro cachorro do que gente. Lógico que você prefere. Cachorro não discorde de você quando você está falando asneira, por exemplo. Então, isso é mais sério que a gente vê. Olha, irmão, é óbvio que tem que tratar animal do jeito que glorifica a Deus, cuidar, não devemos maltratar, nada disso. Mas Gênesis 9 diz que nós podíamos comer, então eu como, enfim. Então, esse é um problema muito sério. Já resolvido aí das questões moleculares aí, das células, em 1920, os médicos já diziam que havia um problema. E aquele juramento de Hipócrates, lá 2000 anos atrás, que os médicos faziam era: eu nunca darei veneno para uma mulher abortar. Tiveram que arrancar, até 80 anos atrás, os médicos declaravam isso, tiveram que tirar isso. Porque o médico, ele se formava para salvar a vida, não para dar fim.
um problema filosófico muito grande, que eu chamo não, né? A eugenia. O que é eugenia? É uma limpeza étnica, social, que é o quê? Está começando. Através dos exames, saber se a criança tem algum tipo de doença. Então, se tem doença, é melhor não ter. Irmão, só para você ter uma ideia, a Finlândia declarou, 2017, 6 anos atrás, fizeram uma festa que não tinha nenhuma pessoa com síndrome de Down no país. Eu, de maneira tola, falei, meu, sabe que é cura? Uma burrice minha total. Abri para ler e tal. Não, eles abortam todos. Bom, uma sociedade onde uma criança com síndrome de Down não tem direito de viver. E você vem dizer para mim que nós estamos progredindo. Bom, e que recado está passando para os seus filhos quando apoia esse tipo de coisa? Se você estiver doente, você é obeso. Esse é o recado. Essa é a mensagem. Pode ver que esses países que aprovam o aborto, logo começam a aprovar o que é eutanásia para gente mais velha. Estão dando 2 recados, é melhor não nascer e dar muito custo, é melhor. Bom, isso é. O tipo de linguajar que as pessoas idosas têm no Brasil é perigoso. A gente velho não tem mais, o que importa é ser jovem. Isso é tolice. Todas as fases da vida são importantes. Não há fase da vida mais importante do que outra. É importante o bebê, é importante a criança, o adolescente, o jovem, o adulto, o idoso. Tudo isso Deus criou assim, irmão. Para que esse negócio de dizer, agora que eu estou idoso, não vale. O que importa é os jovens. Para com esse negócio. Os europeus não precisam acreditar nisso. Estão mandando os idosos tudo para a eutanásia, que é suicídio de playboy. Isso é um problema sério. Só para você ter uma ideia, agora eu acho que ele é alguma coisa de novo, que picareta. O governador Sérgio Cabral, do Rio de Janeiro, a última vez que ele foi governador antes de ser preso, ele chegou a declarar que o aborto era uma necessidade. Olha isso. Ele chegou a declarar que o aborto é uma necessidade, porque se pobres de favela tem muitos filhos, a criminalidade aumenta, e por isso que o Rio de Janeiro é um caos. Bom, ele declarou claramente, se isso não é preconceito, tudo que a mídia diz, o que é isso? Como se fique rico, como fosse bandido. Bom, nós estamos diante de coisas gravíssimas, de gente falando claramente que é melhor que... Ele fala que gente que foi pobre, um monte de coisa, não devia ter filho. Da onde veio essas ideias? Eu vou te falar de onde veio essas ideias. Você vai falar de Charles Darwin? Lá na Origem das Espécies, ele dizia que o quê? Que a raça mais poderosa se sobrepõe à mais fraca. Ele não mandou matar ninguém. 20 anos depois, um primo dele falou que isso devia então ser feito na marra. O que ele ia fazer para criar um mundo com menos doença e menos custo para o Estado? Porque quanto mais doença, menos custo para o Estado. Devíamos pegar as pessoas na ideia dele, tá? Um bom caráter, sem doença, bem fisicamente, e esses homens têm relação com mulheres iguais, que iam fazer um nível muito alto de bom DNA. Consegue compreender? Ele escreveu isso, uma ideia esdrúxula, e devíamos impedir os pobres, as pessoas doentes e os delinquentes a terem filhos. O que acontece alguns anos depois? Os Estados Unidos proíbe, esteriliza assim 30 mil, na Suécia acho que 60 mil pessoas, e quem lê isso e acha isso fantástico? Adolf Hitler. Ele falou, não, gostei da ideia. E aí começa a questão de criar uma raça ariana. Ideias têm consequências, não. Ideias têm consequências. Você não fica achando que o aborto, os crentes querem impor isso à sociedade. Você acha que eu quero obrigar alguém a ser crente? Eu nem consigo fazer isso. Agora, você acha que eu vou assistir um extermínio de criança e vou ficar rindo que não bocó? São duas coisas completamente diferentes. Eu não quero obrigar ninguém a vir aqui no domingo. Agora, eu não vou assistir que o Estado banque para
Hipocrisia pura. Estão tentando fazer uma limpeza social na cara larga. Fora os problemas psicológicos, eu falei aqui no filosófico. O Moisés o psicólogo, fui falar com ele, falou que já é comprovado que as mulheres que fazem aborto provocado, não aquele espontâneo que perdeu a criança, elas têm muito mais transtornos do que as que têm espontâneo. Bom, eu sou pastor, já lidei com gente que abortou por querer e ficou muito mal. O vocalista do Iron Smith, que eu esqueci o nome dele, ele falou que nos anos 70, 80, ele foi lá, abortou o filho e nunca mais esqueceu, porque ele falou que foi um negócio tão casual, o médico é melhor, você está com a vida corrida, eu fui lá e fiz. Aquilo foi uma hora absurda que eu fiz na minha vida. Como se fosse a coisa mais tranquila de todas. Só para você ter uma ideia, nos Estados Unidos hoje, para você abortar, $400. Para você adotar, 40 mil. Forçando. Bom, eu tenho amigos na fila de adoção há 6 anos. Vai procurar saber quão caro é adotar uma criança hoje em dia. Você atrás de advogado, de não sei o quê. Por quê? Porque eles estão forçando a situação. Você acha que o Estado está realmente preocupado com essas crianças? É um problema social gravíssimo. O aborto não é um problema de mulheres somente. É um problema masculino. Não, olha, eu trabalhei em banco. Você pega muitos RG que não tem o nome do pai. O número de homens que abandonou seus filhos nesse país é uma vergonha. Então aqui eu não estou aqui fazendo um ataque às mulheres, porque para mim é um problema geral, que começou dos homens. Quantas pessoas que não têm mães, que não estavam sozinhas para criar os filhos? Eu e minha mãe não passou por isso, meu pai foi meu pai, mas meu pai passou por isso. A mãe dele sustentou 9 filhos que meu avô foi simplesmente embora. Vou falar uma coisa aqui que é facinho ser cancelado, mas vamos lá. Samuel mais. Amanda sabe disso, mas um pouco menos. Já falei para Samuel. Homens que abandonam os seus filhos e não criam, seu pai não é amigo deles. Eu não respeito um homem. Se ele se arrepender e voltar atrás e lutar, eu pode ajudar ele. Agora, se ele vai viver como se ele não, eu não quero ter proximidade. Esses homens têm que sentir o peso, porque eles fazem é tão grave quanto outras coisas. A gente vê alguém fazendo isso na família e fica rindo do quê? Nós, como cristãos, irmão, não é um julgamento que a pessoa acabou. Se ela se arrependeu, estamos aqui para ajudar. Mas sem arrependimento. E digo mais, gente que se diz crente fazendo isso. Eu lembro que eu era pastor, em Maria, chegou alguém lá que queria se tornar pastor. E no meio do processo, nós descobrimos que ele tinha 2 filhos diante do casamento. E nós quisemos saber como que era a criação desses. E ele já se ofendeu, que não era da nossa conta aquilo. E aí eu falei, então você está nervoso, é que é da nossa conta. No final, ele nunca cuidou dos filhos como deveria. Eu falei, não dá para ser pastor aqui. O que você vai falar para os pais aqui? Então, irmão, eu não estou aqui fazendo um ataque, como alguns dizem, às mulheres. É um problema da nossa sociedade. Quantos homens querem que aborta mesmo? Porque, irmão, às vezes aborto é fruto do quê? De adultério. Não é verdade? Sexo antes do casamento e tantas outras coisas. E os homens querem forçar essa situação. E eles são tão culpados quanto. Os que abandonaram as mulheres são muito culpados. O que fazem? O momento que nós chegamos hoje é de muita gente. Você vai ver pessoas militantes que vão dizer, não, mas minha mãe criou os filhos sozinha. Mas a pergunta que eu sempre tenho, mesmo sua mãe criou os filhos sozinha, não foi melhor ter vivido? Não faz sentido isso. Não é porque sua mãe foi uma guerreira e está errado, o homem errou, falhou. Acho que a lei devia ser dura mesmo com o homem que não vai lá, não tem que ser duro mesmo. Não vou obrigar a ter filho. Então, esse é um problema. Crianças quase que órfãos de pais vivos. Né?
Mas dentro disso, são tantas coisas que nós devemos um dia fazer aqui uma conversa longa, mas não vou defender essas questões todas que eu falei, mas sim a questão bíblica. Então, qual que é a grande questão das Escrituras para nós? O valor da vida. Qual que é o valor da vida? Bom, algum pai ou alguma mãe tem assim na carteira um bilhetinho do filho? Alguém tem? Um bilhetinho que ele escreveu assim, papai te ama, alguma coisa, alguém tem? Em algum lugar da casa guardado? Você guarda lá. Aquilo vale financeiramente alguma coisa? Qual que é o valor daquilo ali? Qual que é o valor? Seu filho te deu. Não é? Eu tenho, da Catarina, tem da Suzana, tinha até tempo atrás do Samuel e da Amanda. Essa é a questão. Então, primeira questão do valor da vida dos bebês é que Deus deu um fôlego de vida. Salmo 139, eu o teci no ventre da sua mãe. Está lá no Salmo, pode colocar para mim? Salmo 139? Salmo 139, isso aí. Senhor, vai passando. Verso 2. Não passa tão rápido assim, eu sou flash, não. Vai. Verso 3. Vai lá. Vai chegar. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no ventre de minha mãe. Cada bebê foi tecido pelo meu Senhor. Cada criança. E, irmãos, se ela nasce com alguma deficiência, sabe o que Êxodo diz? Êxodo diz o seguinte: quem criou também o surdo? Eu sou. Quem disse que alguma criança com deficiência ela tem menos valor do que a que não tem? Sabe, eu fico vendo aí questão de capacitismo, não usar certas palavras que ofendam, eu acho que está certo. Agora, você dizer que não deve usar essas palavras e dizer que deve matar a criança que tem, não faz sentido nenhum. Não, se tem alguma deficiência, é melhor abortar. Por quê? Tem menos dignidade alguém com deficiência? Responda para mim. Responda na sua mente. Seja sincero. Se você acha que alguém numa cadeira de roda ou tem menos dignidade que você. Que só assim, para alguém tentar dizer que uma criança com deficiência é melhor, você é abortado. Há dignidade na vida? Êxodo 21, de 22 a 24. A Bíblia diz o quê? Se alguém for lutar, brigar e acertar uma mulher grávida e ter o bebê, vai pagar a multa. Mas fora isso, vida por vida. Ele está dizendo o quê? Temos uma vida. Se sem querer você causar um dano, você vai pagar a multa. Agora, se for além, é vida por vida. Que é coisa séria, irmão. Coisa séria. Infelizmente, temos um número crescente de gente que se diz pastor, que apoia esse tipo de coisa. Gente famosa na internet, que alguns irmãos escutam às vezes. Tem mais atividade cerebral no bebê de 12 semanas do que no pastor desse. É o Marcelo Taz, que tem um negócio de entrevista lá que era de um outro rapaz que faleceu, esqueci. Provocações. Não, mas ele foi lá e falou que a gente tem que ser. O mundo evoluiu. Saúde pública, aborto. Projeto de governo e de alguns. Qual é o grande projeto? Matar as crianças. Saúde pública? Aonde isso é saúde pública? Aí eu vejo alguém falando o quê? Não, mas um aborto feito no hospital é um aborto bem sucedido porque a mulher não morre. O que é aborto bem sucedido se a criança morreu? Não existe. Eu não quero nem que as mulheres morram e nem que as crianças morram. Se alguém morre, isso não foi bem sucedido. Já viu um bebê lá com 10 semanas que eles falam? Desenvolvendo, com o coração batendo? Quem aqui escutou o batimento do seu filho? Você esqueceu como foi isso?
o quê? Falei. Quando cai a ficha, né? É quando cai a ficha mesmo. Eu lembro que eu entrei com a Kátia para fazer o exame. Quando eu vi o coração da Ana, eu falei, meu Deus, normal. Eu sempre falo aqui, minha esposa é mais importante que meus filhos, tento viver isso. Mas o casamento é uma questão de escolha. O momento do casamento, a celebração. Os dois escolheram. Agora, o nascimento de uma criança, quando a mulher está grávida, transcende o ser humano. Você vê que é algo. Você não combinou um dia, você não sabe como vai acontecer. Aquilo é uma questão divina. Os homens, a gente sente menos que as mulheres enquanto está na barriga, mas todos os meus filhos, os 4, quando eu segurei a primeira vez, aquilo, meu Deus do céu, é meu filho. Aquilo transcende a mente humana. Agora, o governador da Flórida, eu não sei se ele é como, não estou defendendo político, o governador da Flórida, DeSantis, ele criou uma lei que obriga a mulher que infelizmente já tinha liberado o aborto, está tentando derrubar, ela tem que ouvir o coração primeiro, antes de tomar a decisão. Agora tem um monte de gente perseguindo ele, que isso é desumano. Ouvir o coração do seu filho é desumano. Irmão, o aborto não dá para se defender cientificamente, psicologicamente, filosoficamente e muito menos biblicamente. Ele é um disparate, um absurdo, ele é um assassinato em qualquer um desses que você for querer defender. Filosoficamente é um assassinato, cientificamente é um assassinato, é um assassinato. Teologicamente, biblicamente. João Calvino dizia o seguinte: se matar um homem na sua casa é mais absurdo que matar ele na rua, porque a casa é seu refúgio, o que dirá de matar uma criança no ventre de sua mãe? Eu vou mais longe. Eu não quero ser melhor que João Calvino, mas eu quero ir um pouquinho mais longe que João Calvino. Isso é um absurdo, qualquer pessoa matar uma criança. É um absurdo ou não é? Os pais não seria mais absurdo? Hã? É muito mais absurdo. Bom, a maternidade é uma das coisas mais belas que existem, porque é óbvio, claro e nítido, ela envolve muito sofrimento da mulher. É uma questão, até certo ponto, altruísta, sim. Sofre, muda o corpo, tem dificuldade, eu não nego nada disso. É impossível negar tudo isso. Mas, ao mesmo tempo, é uma das coisas mais belas que existem. É uma das coisas mais fantásticas que as mulheres possuem. Agora tem gente que fala que é uma questão só de discussão feminina. Ai, mulher consegue engravidar sozinha? Bom, ali existe um pai e uma mãe. Como que é a discussão de um só? Há vídeos, tem um monte de vídeo nos Estados Unidos, onde o pai está na fila da clínica de aborto, pedindo, pelo amor de Deus, para a mulher não abortar o filho dele. E gente comemorando fora. Lembra quando foi liberado da Argentina a festa de milhões de mulheres? Se abraçando e chorando. Isso aqui não é uma das coisas mais horríveis da sociedade. Chorar e se alegrar com o direito de matar seus próprios filhos. A ministra da STF, Rosa Weber, deu uma declaração há 2 semanas, que para mim assim, mostra um absurdo. Dito por uma ministra da STF, mesmo que entrou lá politicamente, por uma mulher. Ela falando dos bebês abortados, ela diz o seguinte: não basta ter vida, ela tem que ser digna, essa vida, em suas várias dimensões, para ser respeitada. Bom, ela disse lá no STF que um bebê, apesar de ele ter vida, porque foi lá alguém que provou que tinha vida, não tem dignidade. Quem é Rosa Weber para definir a dignidade de uma vida? Até ela tem dignidade, apesar dos absurdos que ela disse.
Quem é uma juíza para querer legislar sobre a dignidade de uma vida? Aonde foi lhe concedido esses direitos? E nós estamos assistindo isso como? Bom, o valor da vida não se define dessa forma. Então quem é menos digno que você então? Não. Aonde vai chegar isso? Aonde vai chegar? Se gente, lá o ministro da Terra, o político pode decidir a dignidade da vida. Aí tem gente muito inteligente. Vamos fazer um plebiscito. É sério que nós vamos votar? Se pode ou não pode matar? Aonde mais? Aonde mais nós vamos chegar? Quando eles vão decidir que outro tipo, certas outras pessoas têm menos dignidade que outras? Irmãos, eu sei que eu vou falar que é muito pesado, mas esse tipo de pensamento, daqui a alguns anos vai me dar cadeia falar isso, é igual na escravidão. Por que eles podiam fazer aquilo com os negros? Porque eles eram vida, mas tinham uma dignidade. É só leis falando. Por exemplo, por que o nazista perseguia o judeu? Ele era uma vida, eles admitiam que era uma vida, mas com menos dignidade. E alguém diz isso como se isso fosse inteligente. Irmão, eu, para ser honesto, peguei essa declaração dela do site do Globo.com, que gosta dela, então não deve ter mexido. Peguei de lá a declaração dela. Nós estamos, na verdade, assim, o aborto não é uma questão difícil de discutir. É muito simples. Eu e você não temos direito nenhum de parar uma vida. E vou dizer mais. A pastoria é a pena de morte que muito crente defende. Então, Romanos 13 diz que Deus deu ao Estado esse direito de um crime absurdo ter direito. Tanto que a Bíblia vai dizer em Romanos 13 que o Estado é vingador de Deus. Por quê? Porque a vingança nos foi vedada. Aprenda isso, irmão. Você fica tendo raiva de gente aí querendo se vingar, não escolhe coisa pequena, isso é pecado. A Bíblia diz que o homem não pode se vingar. Por quê? Porque o Estado é vingador e Hebreus vai dizer o quê? Deus diz, eu vingo. O que os crentes faziam antigamente quando eram muito perseguidos? Eles não tentavam se vingar. Eles oravam e diziam, Deus é o meu vingador. Vocês estão querendo me destruir, Deus há de nos proteger, o seu povo. Mas os crentes perderam isso. Então, irmão, se vingar em esferas menores, lá do camarada chato, insuportável, que te atrasando no serviço, é pecado. A vingança nos foi vedada. Não estou dizendo que eu nunca tive vontade, mas é errado. Não vou mentir. Falar, nunca tive vontade. Não, tem até hoje, de vez em quando. Mas eu me arrependo. Esses dias eu vi, melhor não falar. Eu vi dessas pessoas assim, que eu morro de paixão na rua. Eu falei, nossa, né? Brincadeira, mas eu vou brincar. Uma paulada na cabeça, não fazia mal para ninguém. Mas o sentimento ali, eu estava exagerando na brincadeira, eu me arrepender depois, porque é uma coisa que, o perdão é uma obrigação cristã. Eu não vou relutar a amizade porque aquela pessoa não se arrependeu. Mas se ela se arrependesse, até isso devia ser consertado. A vingança nos foi vedada, irmão. O Chaves já ensinava, né? A vingança nunca é cruel. Então o Chaves é um melhor teólogo que algum de vocês, irmão. Segunda coisa, o mandamento foi dado para quê? Para glorificar a Deus. Não matarás, é nós dizendo o seguinte, Deus governa todas as coisas. Então o não matarás, irmão, ele também entra na questão de suicídio, tudo. Você não tem direito. Agora o aborto também entra, porque você está declarando o quê? Ó? Quem deu a vida? Quem tem direito de tirar? Enfim. Acabou. Não temos esse direito. Não está na nossa mão. Não está. Por exemplo, há homens na Bíblia, isso não é errado, tá? Pediram para morrer que estavam doentes. Pediram, ou estava um momento difícil. Mas por que eles pediam e não era errado? Eles estavam dizendo o seguinte, ó, eu não estou mais afim de viver não. Mas como é o Senhor que governa todas as coisas, se o Senhor puder me levar, eu estou aberto.
Mas é o Senhor que governa essas coisas. Quando Elias ora, ele fala, ó, eu já não aguento mais essa terra. Se o Senhor quiser resolver, estou falando nas minhas palavras, tá bom, irmão? O Senhor faça. E Deus não quis fazer. Então, por exemplo, alguém com uma... Vou dar só um exemplo, mas isso que eu tenho que um dia pregar sobre isso. Alguém numa doença terminal que diz assim, olha, eu não quero mais fazer o tratamento. E não, isso não é suicídio. Você interrompeu o tratamento. Às vezes o tratamento vai dar mais 2 meses e não vai poder estar ali. O Tim Keller mesmo, que eu gosto tanto, interrompeu. Ele falou, ó, o tratamento pode me trazer um dano que eu não tenha consciência no final da vida. Não, eu prefiro morrer com os meus filhos e com a minha esposa. Me leva para casa, está tudo certo, está tudo tranquilo. Não, o quê? Para viver mais 2, 3 meses? Não, prefiro. Me leva para casa, deixa eu ir em volta da família. Isso não é suicídio, tá? Não. Interromper o tratamento. Tem gente que fala, vai aumentar 3 meses da vida e perder a consciência. Não estou afim. Agora, irmão, não, me dá um remédio aí, um veneno. O que é isso que está fazendo? Não está nada. Isso é pecado. O mandamento glorifica a Deus, nós estamos dizendo o seguinte: Deus criou essas coisas. Deus criou os animais, criou o mundo, nós devemos cuidar. E ainda, a melhor questão da criação foram os seres humanos. E se Ele criou, a dignidade está porque Ele criou, e nós não podemos interromper. Como olhar isso diante de Jesus agora, irmão? Mateus 5, 21. Vai lá, Mateus 5, 21. Mateus 5. Deixa eu olhar a hora. Mateus 5, 21. Vamos olhar para o mandamento não matarás de uma perspectiva do Novo Testamento. Alguém vai dizer, não, o Antigo Testamento passou. Não. O Novo Testamento ele sobe um pouco. Olha o que ele vai dizer. Vocês ouviram o que foi dito aos antigos: não matarás, não mate. Êxodo 20. Quem matar estará sujeito a julgamento. Próximo. Eu, porém, lhe digo. Bom, vou citar uma questão bem básica na Bíblia. Quando Jesus diz assim, eu, porém, vos digo, ele está dizendo, o mandamento está certo, mas qual que é o espírito do mandamento? Não. Quem dá a melhor interpretação dos 10 mandamentos? O próprio Deus, Jesus Cristo. E ele está fazendo isso aqui. Por quê? Cada rabino queria dar uma interpretação dos 10 mandamentos. Jesus falou, é isso aqui que está querendo dizer. Eu, porém, vos digo, aquele que se irar contra o seu irmão, quem nunca se irou com o irmão, o parente, o irmão na fé, estará sujeito a julgamento. Quem insultar o seu irmão, estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem o chamar de tolo, estará sujeito ao julgamento do inferno. Sim. O próximo verso que eu vou continuar falando disso é mano. Se você estiver dando sua oferta, ainda tem raiva do seu irmão, deixe sua oferta e vai lá pedir perdão para ele. Vai lá acertar isso. Irmãos, deixa eu te falar, o que é isso aqui? Nós não devemos odiar ninguém. Se existe alguém no seu coração que você odeia, Jesus Cristo está falando isso aí, isso é, você está rompendo o mandamento não matarás. Mesmo que você não está fazendo, você queria que aquela pessoa morresse. Irmão, nós cristãos não ficamos torcendo para a gente morrer. Por quê? Porque está na mão de Deus. Você entende? E isso nos leva aonde? A maneira como falamos com as pessoas. E aí eu vou pegar no pé aqui, principalmente com a família, que você está deixando um exemplo dos seus filhos. É extremamente importante, irmão. Homem, nunca xingue sua esposa. Se o fizer e o fez, procure e peça perdão. Não estou dizendo que xingar, eu nunca fiz mesmo, tá, irmão? Mas não levante a voz aos berros em tom de briga. Isso, podemos errar nisso, mas temos que aceitar e pedir perdão. Mulheres, nunca xingue seu esposo. Não grite. Ele não pode, você não pode. E vou mais longe, família. Se um fez, não liberou o outro para fazer. Aonde na Bíblia? Ah, mas eu só gritei com ele, então eu gritei. Aonde na Bíblia? Que se o outro errar, eu estou liberando para errar também. Conta para mim. Ah, pastor, dá vontade. Não estou dizendo que não dá vontade. Mas a Bíblia não libera. Porque um errou, o outro está livre para fazer. Corrija isso na
Senhor está dizendo que isso você está incorrendo em quebrar o mandamento. É sério isso. Muito sério. Então nós podemos, em Jesus, entender que o ter ódio, o se irar demais, o querer certas coisas, já é quebra de mandamento. Está no nosso coração. Pastor, mas a pessoa me fez sofrer. Bom, acredite em mim. Tem gente que passou por coisas muito piores que você e perdoou a pessoa. O caminho do cristão é o perdão. Por quê? Porque Jesus nos perdoou. O que ele disse? Nós perdoamos aquele que nos ofendido e o Senhor perdoa os nossos pecados. Agora, quando ele diz isso, irmão, não é na sociedade que o maior problema às vezes é o vizinho colocar lixo na frente da sua casa. Era Roma que ia matar os filhos dos judeus. Por exemplo, tem que perdoar. Está errado, mas tem que perdoar. Agora, irmãos, para mim, para a parte final, eu quero aplicar isso a nós. O que nós vamos fazer com isso? Se nós somos contra o aborto? Quais são os argumentos que os jovens e vocês aí enfrentam aí? Eu vou passar por alguns argumentos que nós devemos não levar a sério. O feto ou o bebê, sabe que a palavra feto era jovem no latim? Eles transformaram o feto como uma coisa hoje em dia. O feto não é completamente humano, pois depende do outro. Já ouviu esse argumento? Não faz sentido. A Bordista diz, não, o feto não é humano, porque depende de outro para viver. Por exemplo, eles não vão dizer isso sobre um ovo de tartaruga, não vão dizer isso sobre um canguru, dependendo dos pais para viver. Mas, outra coisa, duas crianças nascem, uma nasce prematura, a outra nasce sem ser prematura. A prematura depende de algo para permanecer vivo? Depende. E ela tem menos dignidade do que a outra? Então, sendo único não mata. A mulher tem o direito de fazer o que quiser com o corpo. Eu posso concordar, de certa parte, com isso, e discordar de outra. Assim, a vida dela, pessoal, é entre ela e Deus. Agora, o bebê não é como ela. Tem outro cérebro, outro coração. Como que é ela mesmo? Não tem sentido nenhum isso. A atividade cerebral é de quem? É da mãe ou é do bebê? Do bebê. O coração batendo de quem? Essa discussão para nós não faz sentido nenhum. Cuidado, que para proteger o direito de um, você viola completamente o direito do outro. E vou dizer mais, né? É absurdo, porque é o direito do mais forte, que é a mãe, sobre o indefeso. É um absurdo. O sexo e a reprodução são questões particulares em qual ninguém deve interferir. Em certa parte sim, mas quando alguém engravida, ela tem o direito de não querer ter filho? Não querer ter, antes de engravidar, tem direito de não querer ter filho? Tem. Mas depois, irmão, vamos ser sinceros, todo mundo sabe como é que engravida. Depois que engravidou, esse direito foi. Já existe uma outra vida ali. Acabou. Outra coisa, é melhor morrer do que ser um filho desejado. Isso é uma idiotice do tamanho do mundo. Realmente tem pais que não desejavam seus filhos. Ok, isso é pecado, errado e gravíssimo. Mas, irmãos, não é melhor morrer por causa disso. Quantas pessoas, talvez aqui, passaram por algum momento assim de não ser desejado, mas estão aqui, são dignos, e uma criança não desejada não tem menos dignidade que outra. O problema não está na criança, é quem não deseja. Você transfere para a criança o problema do adulto? Vocês crentes querem impor sua religião a nós. Não é verdade. Nós só estamos querendo livrar você de fazer um homicídio. Não é livrar você, é livrar a criança de ser morta. Porque só, se a criança, se o bebê ali não é uma pessoa, não tem problema. Mas se é uma pessoa, é gravíssimo. Não há meio termo. Então ele falou assim, esses dias eu vi na televisão, um debate sobre aborto na internet, eu fui assistir. 5 abortistas defendendo. Onde está o debate? Tinha 5 convidados. 5 peão falando, mata. Que debate é esse?
corajosos em falar desse assunto. Corajosos, não. A mídia, todo mundo defende. Coragem, matar um bebê e se chamar de corajoso, eles são covardes do tamanho do mundo. Agora, para nós, aplicações para nós como crente. Primeira coisa que nós podemos esquecer: Deus criou cada ser humano em sua imagem e semelhança. Todo ser humano tem imagem de Deus, seja homem, mulher, seja aqueles que não sirvam a Deus. Não há motivo para nós termos destacarmos qualquer pessoa por qualquer coisa, por qualquer opção dela, porque ela tem a dificuldade de vir aqui dela. Segunda declaração para nós: Deus é o Rei soberano, governa sobre a vida e a morte, sobre as habilidades e as deficiências. Se veio a vida, tem que permitir viver. Nós não devemos brincar de Deus e queremos decidir quem vive e quem não vive. Nós vamos ainda terceirizar isso para juízes decidir quem pode. Você está vendo o perigo disso? Só Deus tem esse direito. Isso está por toda a Bíblia. Daniel diz isso, Salmo 95 diz isso. Gênesis vai dizer ainda que aquele que derramar sangue será réu. Gênesis 9. Acredita em mim, cada pessoa que está fazendo um aborto vai se acertar com Deus ainda. Essa justiça humana vai passar. Eles vão se acertar com Deus. Deus proíbe o assassinato de todas as pessoas, e principalmente na Bíblia, de gente inocente. Quer alguém mais inocente do que uma criança que não pode se defender? Tiago 3,9 vai dizer que há vestígio da imagem de Deus em cada ser humano. Nós não devemos odiar ele, não vai matar. Gênesis 9,6: quem derramar o sangue do homem, pelo homem, o seu sangue será derramado. Porque Deus fez o homem a sua imagem. O homem aqui é o ser, não é homem masculino, é o homem e mulher. Homem e mulher com a mesma dignidade diante de Deus. Viu? O homem nunca é superior em dignidade diante de Deus. Na Bíblia. Deus já se revelou a crianças na barriga. Jesus foi adorado no ventre. Aonde começa para nós a vida não é uma discussão. A Bíblia diz que Deus teceu o bebê no ventre. O salmista vai dizer que o Senhor me cobriu de favor ainda no ventre. Não sabe quantos abortos são feitos no mundo? Sabe quantas pessoas Hitler matou? Cerca de 12 milhões. Fala aí. Eu estou dando o número mais alto. Alguns dizem menos, não, vamos no mais alto. Sabe quantos abortos são feitos no mundo? 50 milhões por ano novo. E aquela história que diminui, se libera, é mentira. Na Espanha aumentou, nos Estados Unidos aumentou, na Inglaterra aumentou, todo lugar que liberou aumentou. No Uruguai aumentou. Um dia no debate eu mostrei isso para a pessoa falou: nossa, mas eu achava que diminuiria. Não diminui, só aumenta. O que eles dizem que diminuiu? Sai de 100 mil para 5 milhões e depois de 10 anos vem para 4 milhões e meio. Diminuiu. Isso aí diminuiu. Dos 10 mil, os Estados Unidos ele tinha cerca de 6 mil abortos antes de liberar. Hoje são milhões. O que eles vão dizer? Em 90 era 3 milhões, agora é 2 milhões e 700. Diminuiu. Mas os 6 mil de 1968 não chegam nunca mais. Isso é mentira, falácia. Descarados eles são. Agora, irmão, há uma questão que nós não podemos tirar da mente. Deus também perdoa aqueles que erraram. Nós, como cristãos, não podemos. Eu já aconselhei gente que abortou, chorando, se arrependendo, e Deus tem perdão. Então, nós temos que andar nessas duas verdades. É um absurdo, não pode, mas se fez, há perdão dessa pessoa. Você entende? Esse é o caminho, gente. É convencer a pessoa a não fazer, mas se fez, que ela se arrependa diante do Senhor. Por um ato tão absurdo. Por fim, irmão, como você pode fazer a diferença? Ore. Ore pelas mães que estão sofrendo com seus maridos.
parceiros abandonados. Ore para que essa igreja e outras igrejas possam ajudar essas mães, que foram mães solteiras. Outra coisa, irmão. Ore pelos pais que perderam um filho por aborto espontâneo. Ore por aqueles que talvez estão sofrendo, pensando em abortar, porque não sabem como é que vai ser. O diabo está colocando na mente. A oração tem muito poder. Segundo, eduque. Converse com seus filhos sobre essas coisas. Converse com seu marido. Converse com sua esposa. Fale do assunto. Não trata as não pode. Fale com isso. Converse, fale. Ensine. Mostre na Bíblia. Mostre como é absurdo. Conte histórias. Apoie financeiramente lugares que querem ajudar as mulheres a não abortar, pelas crianças, abrigos. Ajude essa igreja um dia, de alguma forma que possa ajudar. Você contribuir mais, nós vamos chegar lá ainda, irmão. Defenda. Faça sua voz ser ouvida. Defenda entre os amigos com jeito, em família, na internet. Defenda pelo direito das crianças nascerem. Não se cale. Por último, defina. Não estou fazendo apologia a nenhum político, mas não vote em nenhum político abortista. Lá em Marília, isso é uma cidade menor, tinha uma coisa legal. O político ia na casa das pessoas pedir voto, não pedir apoio na igreja, mas tete a tete. Sabe? Olha, eu vim aqui e um dia o rapaz da igreja, muito gente boa, o Alan, marcou com uma pessoa que ele queria votar, não apoiar, votar simplesmente. Não foi eu, o pastor Williams, várias pessoas lá. Poxa, escolher uma pessoa cristã que possa votar sem apoio da igreja, eu estou dentro, vamos lá. E aí ela falou, alguém tem alguma pergunta para começar? E eu acabei com a reunião. Eu tenho uma. A senhora é contra ou a favor do aborto? Não, olha, é um assunto difícil. Mas não. A minha pergunta é, claro, a senhora é contra ou a favor do aborto até a 12ª semana, se tiver algum tipo de doença, responda para mim. Ela falou, eu sou a favor. Eu falei, obrigado, Deus abençoe, mas eu nunca vou votar na senhora. Bom, se a gente começar a fazer isso com o político de cara, na igreja que eu era, veio um deputado, cara de pau. Alguém tem uma pergunta? O senhor é contra ou a favor do aborto? Olha, a gente está estudando. Eu falei, não foi isso que eu perguntei. Eu perguntei se o senhor é contra ou a favor do aborto. A gente tem que começar a fazer isso. A nossa voz precisa ser ouvida, meus irmãos. Pelo menos eles tenham vergonha de votar nisso. Mesmo que no coração, você entende? Tem gente que liberaria, mas se eu fizer isso, eu vou perder voto. Tá bom, de alguma maneira, nós estamos fazendo que as crianças não morram. Então já é a montanha. Por fim, irmão, eu quero lembrar os irmãos que todos nós aqui nascemos. Sua mãe sofreu para ter você. Eu vou contar duas histórias rápidas aqui. Eu pedi autorização para elas, para a Dayana e para a Cris, eu encerro com isso. A Cris teve e a Dayana tiveram gravidez de risco. A Cris já tinha tido 3 abortos espontâneos. Quando ela já tinha desistido de ter filho, descobriu que o Pedrinho estava com a mãe. Ela foi em casa chorando, dizendo, não tem jeito, jamais eu irei engravidar. Uma semana depois que eu estava grávida. A mão divina. Tem tantas complicações. Pressão anal. Quando ela chegou para ter o bebê, a pressão estava lá em cima e os dois corriam risco. Eu falei para ela, conversando com ela, eu chorei só de ver a mensagem dela. Ela falou, virou para o Pedro, que é o pai, e falou assim, se tiver que escolher entre alguém, escolha o Pedro. Eu lembrei porque quando a Amanda entrou quando a Cátia entrou para ter a Amanda, o médico falou que a Cátia tinha problema no coração, que podia correr algum risco. Foi tudo tranquilo, mas havia um medo. E a gente não falava disso porque eu não queria falar, sabe aquela coisa, sem falar, piora. E eu lembro que na maca, já para despedir dela, a Cátia falou para mim, se houver alguma complicação, jamais escolherei. Pedro promete para mim, eu não entro em paz se você não prometeu. Eu falei, não, eu prometi. Assim foi com a Pedrinho está indo, para a glória de Deus, correndo,
brincando. Fala que depois eu tenho um monte de complicações, um monte de dificuldades. E digo mais, irmão, mesmo que tivesse complicações e dificuldades, essa família é a mãe. Como eles sabem quando passa? Não, se tiver alguma doença, o que é isso? A senhora da Dariana, mesma coisa. Lá para a 30 semana, o negócio complicou de vez. A Lorena ficou meses internada, certo? O médico disse que o Thiago, por isso que era grande de perder. A Lorena e a Dariana. A Dariana mandou uma mensagem ontem dizendo o seguinte, ela falou o seguinte, Thiago, não importa como a Lorena vier, se tiver alguma doença, alguma dificuldade, é minha filha, eu a amo e eu quero ter. Não importa o que aconteça. Isso tem que rechear nosso coração. Se os nossos filhos forem acontecer, qual é o problema? Foi o Senhor que nos deu ou não? Que recado nós estamos passando se matamos uma criança deficiente? E quando tiver adulto sofreu um acidente? Você acha que esses jovens estão lá na Europa colocando os pais lá num abrigo bem longe? Por quê? Porque foram ensinar pelos pais. Se tiver alguma doença, ela para longe. Contei duas histórias. Mas quantas histórias há aqui dentro? Bom, quando eu preguei isso em Marília, eu contei a história de uma mãe. Eu não sabia que ela estava brigada, mãe e filha. Eu contei da Clenilda, não sei se vocês lembram. Eu contei que ela me contou toda a dificuldade. O médico falou: olha, talvez vai ter que abordar. Eu falei: não, se tiver que morrer, morra eu. E eu, como fiz com a Cris e com a Dai, eu fiz com a Clenilda no culto. E quando eu contei essa história, no final do culto, mãe e filha se abraçaram e se perdoaram, porque elas estavam brigadas. Só que a filha nunca soube a dificuldade que foi para a mãe dela. Mães, por favor, pais, homens, contem aos seus filhos a luta de uma mãe para ter um bebê. Contem na mesa. A Amanda sabe, o Samuel sabe que a mãe expeliu 10 pedras no rim para ter ele. Faz alguma pedreira. Correu o risco da gravidez das gêmeas. Homens, contem aos seus filhos a luta de sua esposa para os ter. Conforme o Senhor cresceu. Digo mais, irmão, aos irmãos que perderam um filho. O caso da Cris que perdeu 3, da minha cunhada que perdeu na barriga. Tenho uma notícia para vocês. Um dia vocês vão encontrar essas crianças no céu. São seus filhos. Eu gosto do que o pastor Vino fez. Já que ele perdido seu filho, ele deu um nome para cada um. Ele há de encontrá-los. Ele há de encontrá-los. Porque foi Deus que nos deu. Vamos ficar de pé. Nós vamos orar, irmão. Nós vamos fazer um período de oração aqui de alguns minutos. Contra o aborto. Orando para que Deus nos fortaleça até algum tipo de voz. Orando para que nós possamos ser auxílio para as mães desesperadas. Orando para que de alguma maneira no futuro nós possamos cuidar das crianças abandonadas nessa igreja. Precisamos voltar a fazer isso. Oremos para que cada mãe venha ter muita alegria quando engravidar. Que essa igreja não venha falar para ninguém: nossa, mas eu tenho! Mas que cada criança venha ser celebrada. Cada criança venha ser celebrada. Olha, Senhor, nós oramos. Oramos dizendo primeiro muito obrigado, porque o Senhor nos deu vida. O Senhor nos deu vida, nos trouxe a existência, nos guardou e nos trouxe até aqui. Obrigado pelos nossos filhos. Obrigado por cada dever dessa igreja. Nós queremos levantar a voz e oração, Pai. Dizendo que o aborto é um absurdo, ele é algo contra a tua glória, ele é algo contra as crianças, ele não é defendido, não pode ser defendido em nenhuma esfera, Senhor. Que essa igreja possa ser uma luz nessa escuridão, que nós possamos ajudar as mães que sofrem, que nós possamos auxiliar as mães solteiras, que essa igreja venha ter a paciência quando alguém fora do casamento tiver um filho, que nós possamos mostrar o erro, mas levar ao arrependimento e amar a criança e a mãe, que nós vamos ser um lugar de acolhimento para aqueles que sofrem. E que esse país não venha, Pai, eu estou misericórdia, liberar esse amor. Como o projeto de Estado vencer o assassinato de crianças, livres de ministros da STF, assim, políticos assassinos, livres dessa corda. Em nome de Jesus.
vive poderosa salvação, luz que me alcançou na escuridão. Todo meu pecado se apagou, o amor de graça sobre graça recebi, e também virtude renasci. Quando atraído me encontrei o amor de Deus, vive poderosa salvação, me alcançou na escuridão. Todo meu pecado se apagou, o amor de Deus. Logo eu, pobre pecador, logo eu, tão fraco e tão devedor, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. Logo eu, finito e carnal, logo eu, diante de um Deus imortal, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. O amor de Deus é rico em benefícios. O amor de Deus não mede sacrifícios. Nos braços desse amor recebo o perdão comprado por Jesus. O amor de Deus é puro e consciente, como as manhãs, é firme e constante, e se entregou na cruz, nos braços desse amor, o amor de Jesus. Senhor, nós oramos, Pai, agradecendo o Senhor, Pai, por esse culto, que meus irmãos possam pensar nisso tudo e que nós possamos, tudo na nossa vida para glorificar o Teu nome, Pai. Leve meus irmãos em paz, um domingo abençoado na Tua presença, Pai, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Só um recado, dia 5 de novembro nós temos a nossa confraternização, vai ter batismo. Não deixe de fazer inscrição, por favor, estão todos os irmãos convidados. Vai ser no domingo, o culto vai ser lá. Não deixe de ir, por favor. Deus abençoe, meus irmãos. Eu te ver, seca o choro e fica aqui comigo, que até assim tristinha eu já sei que eu amo você. 4 meses tempo, eu te imploro paciência, eu vim do céu por causa do amor. No 5º faltam 4 e eu aposto que os presentes já estão vindo em rosa ou azul. E quando chega o 6º, todo mundo já vê que você não anda sozinha. No 7º eu já tenho lencinhos com meu nome
Desculpa, pai, mas ela é só minha. Se é tempestade, todo medo. Se for arrependimento, por favor, tira daí. Você ainda não me tem inteiro, nem me conhece direito, mas já posso te ouvir. E quando a barriga for crescendo, você ainda vai ser linda, eu nem preciso te ver. Seca o choro e fica aqui comigo, que até assim tristinha eu já sei que eu amo você.